Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de gravar o nosso vídeo de hoje, sexta-feira, quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda muito. Assista o vídeo, gostando, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para levarmos verdadeiramente a palavra do Senhor aos confins da terra. Estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Quarta-feira falamos sobre o Espírito Santo na vida de alguns líderes do Antigo Testamento e vamos continuar hoje falando mais um pouquinho sobre esses líderes, mas hoje nós vamos dar um pulo até o livro de Juízes. No livro de Juízes nós encontramos vários exemplos de como o Espírito de Deus veio poderosamente sobre diversos deles, tá? Dotando-os de habilidade administrativa. Habilidade essa que eles não teriam se não fosse o Espírito do Senhor. Por isso, diversas vezes, conseguiram admiráveis vitórias contra os inimigos de Israel. Prevaleceram na guerra contra os estranhos. Executaram grandes feitos de valor individual extraordinário. Vamos falar sobre alguns deles. Vamos começar com Otiniel. Otiniel, em Juízes 3, 10 e 11, diz o seguinte, que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, e a terra ficou em paz durante 40 anos. O povo era assediado pelo inimigo, tá? O povo era cercado pelo inimigo, servia ao inimigo, escravizado pelo inimigo, tá? No verso 7 do capítulo 3, a gente vê que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e eles vendeu nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. 8 anos sendo escravos de Satanás. Só que sentiram muito. E depois de 8 anos eles clamaram a Deus. O bom é isso. Clamar a Deus. Clamou, a resposta vem. E eles clamaram, verso 9 em diante, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou nos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Tá bom? E veio sobre ele o Espírito do Senhor, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele conseguiu vencer, porque o Senhor deu nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, foram 40 anos de beleza, de calmaria, de paz, porque o Espírito Santo estava sobre o juiz Otiniel. E Otiniel um dia ele tinha que morrer, morreu após 40 anos. E o que o povo de Deus fez sem esse juiz, sem a presença do Espírito Santo? O que se faz sem a presença do Espírito Santo? Se volta para o erro, para o pecado. O povo, porém, os filhos de Israel, verso 12, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tá? E lá no verso 6, capítulo de número 34, o povo era escravo dos moabitas, dos midianitas. Os midianitas faziam barbaridade. O povo trabalhava, arava a terra, cultivava, quando estava prestes a colher, os midianitas colhiam tudo. O negócio não era brincadeira, tá? Sucedeu que depois de algum tempo, o que acontece? O povo pede socorro, tá? Porque esse povo subia com seus gados e tendas, vinham com gafanhotos, com tanta multidão que não se podia contar, nem eles nem aos seus camelos, e entravam na terra e destruía tudo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos, clamaram ao Senhor, e sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel, clamou o Senhor responde, não tem jeito.
Por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Mas não temais não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Aí o que acontece? O Senhor, pela sua infinita misericórdia, escolhe um homem, Gideão. No verso 11 a gente vê que o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar do midianita. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu digo para você que nos assiste neste momento, creia em Deus, busque o Senhor, busque a palavra, viva a palavra, que você vai ouvir o próprio anjo falar para você: o Senhor é contigo. Mas a presença do Espírito Santo precisa estar contigo. Veja bem, depois que ele conversou, coisa e tal, no verso 14 ele fala: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, ele livrará a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Queridos, Deus não está preocupado com a sua riqueza, com a sua estrutura, com a sua prosperidade. Não, Deus está preocupado com a sua disposição, com o seu coração, com a sua vontade de servi-lo. Olha essa história de Gideão, merece um pouco mais de destaque. Gideão vira e fala no verso 7, depois do Senhor lhe fazer proposta. Ele disse o seguinte: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que o Senhor é comigo e que fala comigo. Gideão pediu um sinal a Deus, tá? E a gente vê que depois que ele pede, a Gideão, a Deus, uma prova. Ele fala no 18: rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. O que Gideão fez? Gideão preparou um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha, e carne pôs num açafate, e caldo pôs numa panela. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne. Olha o holocausto, olha o sacrifício. Tudo nessa vida depende da nossa iniciativa, depende do nosso sacrifício. O que você tem sacrificado a Deus? Eu não estou me referindo a sacrifício pagão, não. Eu não estou me referindo a você subir escadaria de igreja ou ir a Meca. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de sacrifício espiritual. O que você tem dado em oferta ao Senhor? E aconteceu, verso 25, naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Eles eram adoradores de Baal, e ele simplesmente pegou o boi de 7 meses, pegou tudo, cortou o bosque, fez tudo, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, um lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto. E ele foi fazendo, a palavra foi falando. Então os homens daquela cidade, verso 30, disseram a Joá: tira para fora teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal. É claro que ele foi ameaçado. É claro que nós, quando temos o Espírito Santo, quando temos a Deus, nós somos ameaçados de alguma forma. Existem empresas que não querem empregar servos de Deus. Existem colegas que, quando descobrem que você é servo de Deus, ele começa a virar as costas contigo por você, para você. Por quê? Porque a presença de Deus incomoda.
A presença de Deus nesse mundo é como um carro na contramão. E aí o Senhor vai falando com Gideão, e Gideão vai fazendo prova, e Gideão vai dando motivos, e a gente chega no capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial de Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. E eles foram sendo eliminados. O povo midianita era demais. Então o que tinha ali, humanamente falando, ainda era pouco diante dos midianitas, mas o Senhor foi os reduzindo até chegarem a 300. E Gideão foi à batalha, e os 300 com Gideão venceram a batalha. Mas venceram por quê? Porque o Espírito do Senhor era com Gideão. O Espírito de Deus faz a diferença na vida do ser humano, tá? Aí no verso 6:34 você vê escrito o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Queridos, olha, eu vou repetir o 33 e o 34. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram um corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Verso 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisreeritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, também enviou. E aí juntou-se 30 e poucos mil homens, e o Senhor falou: é muito. Gideão ficou quieto, porque ele tinha o Espírito de Deus, e determinou que fizesse determinadas coisas. Quem quisesse desistir podia desistir. Me parece que 10 mil desistiram. E aí mandou que fossem tomar água, e só os que tomaram água de uma forma disciplina de Deus, não sei o que Deus viu mas os que tomaram água vigiando, lambendo a água com a mão, foram só 300. E esses 300 foram usados por Deus com a liderança de Gideão. Disto resultou, como sabemos, maravilhoso livramento do poder dos midianitas, com a vitória de Gideão e seus 300, a despeito da enorme prosperidade numérica dos opressores. Juízes 7, capítulo 12. Queridos, temos também a história de Jefté, o qual também foi juiz em Israel. Jefté também é outro que merece destaque. Juízes capítulo 11, versículo de número 29. Veja bem, verso 25 do capítulo 11 de Juízes: agora, pois, é tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele com algum tempo de Israel e pelejou algumas vezes contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julguei logo entre os filhos de Israel, entre os filhos de Amon. Porém os reis dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. E olha o verso de 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair no encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E aí nós vemos que Jefté também, em Juízes 29, a palavra de Deus diz o seguinte, 11:29: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, com tal condição venceu os amonitas e libertou a Israel. Por último, eu quero falar sobre Sansão, tá? Vários filmes sobre Sansão, várias histórias, pessoas achando que o cabelo de Sansão era a força. Isso era uma mitologia, tá? Mas
Então, por que cortou o cabelo de Sansão ele perdeu a força? Porque Sansão era nazireu de Deus. Todo nazireu, a lei do nazireado diz o seguinte, que o nazireu não pode passar tesoura, faca, nada no cabelo. A única coisa que eu acredito dessas fotos que tem de Jesus, aquele Jesus bonito, olhos azuis, barba bem feitinha, a única coisa que me convence ali é o cabelo de Jesus, porque Jesus realmente era cabeludo. Por que, pastor, você tem essa certeza? Porque se você for estudar um pouquinho de teologia, você vai ver que todo nazireu tinha que ser cabeludo. Não podia cortar o cabelo. Então nós vemos em vários trechos expressões como estas. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. E lá em Juízes, nós vemos Juízes 14, 6 a 19 e Juízes 15, 14. Em Sansão, encontramos um exemplo notável da manifestação do Espírito de Deus na vida do homem. Nós não podemos aqui julgar a vida de Sansão, a questão de Sansão. Nós não podemos esquecer que Sansão tinha o Espírito de Deus, mas não deixou. Esses homens tinham o Espírito de Deus, mas não deixaram de serem homens. E cada um tinha a sua fraqueza. E Sansão julgou Israel. E durante todo o tempo que Sansão julgou Israel, só um minuto, quer ver só? Durante todo o tempo que Sansão julgou Israel, nós vemos que ele foi usado pelo Espírito Santo até no final. E no final, depois dele ter cortado os seus votos com Deus, porque o cabelo significou isso, o corte, ele quebrou os seus votos com Deus, ele se arrependeu depois e pediu perdão e pediu para dar força. E ele fez com que os israelitas vencessem o povo de Dalila, tá? Vencessem ali os filisteus que tão fustigante fazia coisas horríveis contra o povo de Deus. Então, meus queridos, nós falamos agora sobre a presença do Espírito Santo em esses homens do passado. Alguns pensam que Sansão, como um homem de estrutura agigantada, atribuía a sua extraordinária força física os motivos dos seus feitos prodigiosos. Ao contrário, a Escritura cuidadosa e declaradamente atribui ao Espírito de Deus o segredo da sua força. Era o Espírito de Deus que vinha sobre ele, que o fez capaz de matar um leão, rasgando-o com as mãos. Juízes 14, 6. Foi o Espírito de Deus que, vindo sobre ele, tornou-o apto para matar 1000 inimigos do povo de Deus com uma queixada de jumento. Então, nós temos que prestar atenção nas expressões que assinalam as referências aos feitos de Sansão. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Imagina como o Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão. Sem dúvida, revela o segredo da força misteriosa de Sansão. Não somente possuía o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também o possuía. Era algo que ele dava e recebia. Então, não é só você ter o Espírito Santo, é preciso que o Espírito Santo também te tenha. Queridos, nós vivemos neste mundo, nessa era, nessa dispensação da graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, hoje, está aí, te envolvendo para te convencer, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?